Neste vídeo eu quero falar sobre um dos pontos que traz muita dificuldade às pessoas em relação à oração, é o desânimo em si, ou até mesmo a perda do interesse. Pode ter vários fatores que levam a isto. Um deles que eu quero chamar a atenção hoje, que é muitas vezes comparar-se a outras pessoas, ou seja, comparar o seu desempenho na oração com outras pessoas que oram com muito mais experiência do que elas, no sentido de que são cristãos que já estão acostumados com oração, ou mesmo a pessoa quando está lá no culto, no meio, entre a igreja, ela vê a oração do ministro, do pregador, e ela pensa assim: nossa, a oração dele é melhor do que a minha, ele sabe orar direito, ou os outros conseguem orar mais tempo do que eu, eles sabem desenvolver, fluir bem numa oração, eles sabem as causas que tem que se pedir a Deus, enquanto a pessoa ela olha para si e ela se sente uma estranha, no sentido de que os outros são melhores do que eu. Ela se sente inapropriada em relação aos demais. Esse comparativo acaba não sendo bom para essa pessoa. Obviamente, a gente pode aprender muita coisa olhando o exemplo de outros. Isso tem um lado positivo, quando isso nos motiva, quando isso nos instrui em alguma coisa. A gente pode extrair muito com outros e principalmente com aqueles que tenham bastante experiência na fé. Porém, muitos acabam usando esse comparativo para acabar subestimando a sua própria oração, botando em descrédito a sua própria oração ou até mesmo a sua competência como um cristão. Isso pode sim acontecer. Não sei se já aconteceu com você que está assistindo, mas eu já ouvi pessoas falarem disso. Isso é uma realidade para muitas pessoas. Lembre-se, oração não é uma competição. Não se trata de uma competição e esses comparativos nem sempre são, como disse, saudáveis, porque a pessoa às vezes pode fazer uma avaliação muito equivocada da coisa. Aquele cristão que hoje de repente você observa ele orando, e obviamente estamos falando daquilo que as aparências demonstram, tá? Porque nós não estamos vendo exatamente o que está no coração do outro. Às vezes, na aparência, a pessoa está tendo, nossa, aquela oração fervorosa. A gente não sabe avaliar de fato o que está ali dentro do coração. De repente, a pessoa não está nem desejosa daquilo que ela está pedindo, ela nem está confiando em Deus de fato. A gente não sabe de uma série de detalhes. Então, que fique bem claro que uma coisa é examinar a aparência das coisas e outra coisa é essa percepção de Deus que conhece e sonda aquilo que realmente está lá no íntimo do coração. Então, muitas vezes já pecamos nisso, em avaliar apenas o exterior. E nós temos que ter realmente a noção, parâmetro final. O que realmente faz uma oração ser uma oração autêntica, uma oração legítima, porque às vezes o padrão que você criou do que é uma boa oração não corresponde ao padrão do que Deus considera ser uma oração realmente autêntica, algo aprovado por Ele. Nós devemos lembrar, antes de tudo, é um ato feito para com Deus. Estamos destinando essas petições, essas palavras a Deus. É Ele que tem que aprovar, é Ele que tem que receber isto. Tem cristãos que, por exemplo, hoje eles conseguem orar tranquilamente mais de uma hora, mas nem sempre eles conseguiam ter uma hora de oração. Isso foi uma coisa que foi crescendo com o tempo, né? Essa comunhão com Deus, esse comprometimento é uma coisa que vai crescendo à medida que a pessoa vai praticando isso. Então tudo é uma questão de prática, é uma questão de hábito. Você de repente está vendo pessoas que se comprometeram com este hábito e pouco a pouco elas vão crescendo em oração, na confiança para com Deus, no fervor, né? No entendimento da importância que a oração tem, na generosidade de orar por outras pessoas, por inúmeras causas, de se dispor,
né, a ter mais tempo em oração, elas tiveram que crescer nisso. Você também precisa crescer nisso, mas você não tem que se desqualificar como um cristão ou subestimar ou pôr em descrédito a sua oração. Por mais simples que ela seja, até esse ponto que você de repente está assistindo o vídeo, mas se você realmente faz com fé em Deus, você realmente confia em Deus, e o que você está pedindo está dentro da vontade dele, isso é uma oração legítima, é uma oração autêntica. Então você não tem que jogá-la no lixo, porque outros, de repente, têm um desempenho melhor do que o seu. Não esqueça de acompanhar o restante dessa série, próximos vídeos, onde eu vou dar outras dicas que são muito importantes para você. Deus abençoe, até a próxima. Deixe o seu comentário aí embaixo, se você também tem alguma dificuldade em relação com aspectos de oração, deixe o seu comentário e curta o vídeo também e também se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!